aonde você está ligado e conectado com os céus. Então eu quero te convidar você hoje a ligar aí o seu dispositivo móvel, que é você mesmo, e se conectar com as verdades do céu. Aleluia. Se você não sabe a senha, eu te falo agora, é Jesus. A senha para que sai mais seja liberado para você, é Ele. Ele é o caminho. Irmãos, quando nós não estamos conectados com os céus, nós perdemos ambientes proféticos e ambientes de glória. No dia 2 discípulos estavam a caminho de Emaús, e eles estavam conversando com Jesus, falando com Jesus, mas eles não sabiam quem era Jesus. Sabe por quê? Eles estavam com o sinal do Wi-Fi fraco, eles estavam desconectados com os céus. Certo dia, Jacó, ele está andando, e aí ele vê uma pedra, e a Bíblia fala que ele para e ele dorme sobre a pedra. E aí ele tem uma visão, ele tem um sonho, e aquele sonho ele viu uma escada, que tinha anjos subindo e descendo. E a Bíblia fala assim que essa escada ligava o quê? A terra dos céus. Não era os céus da terra, era a terra dos céus. Porque nós que conectamos, a chave do reino está na minha e está na sua mão. É nós que ligamos as coisas. Um dia Jesus chega para Pedro e fala: Pedrão, é o seguinte, cara, eu vou te dar uma chave. Essa chave, aquilo que você ligar aqui na terra será o quê? Ligado nos céus. E aquilo que você desligar na terra será desligado nos céus. Irmãos, os céus trabalham ao meu e o seu favor. Aleluia. Depende de mim e de você. Quando nós se conectamos com o Espírito e liberamos essa senha, nós vamos ter visões que vão ligar a terra dos céus. Aleluia. Essa noite, Deus está te chamando com uma função sacerdotal. Aleluia. A função sacerdotal é uma só: para que você seja o meio entre a terra e os céus. Você vai ligar. Essa noite você vai pegar coisas do Espírito. Então fique ligado. Eu vou estar pregando aqui, Deus vai mandar mensagens para vocês. Vocês recebam essas mensagens e cliquem e enviem essa mensagem para outras pessoas, porque não tenho dúvidas que essa noite é uma noite de rompimento, na qual o pastor liberou uma palavra do Cristo, e nós vamos romper. E ano que vem vai ser um ano de crescimento, sim. Irmãos, eu disse para o pastor na sexta-feira, falei: pastor, eu falava dele disso hoje, nós vamos ter uma igreja grande, sim, irmãos. Aleluia. Sabe por quê? Porque isso demonstra o amor. Nós não vamos trabalhar com estratégia, nós não vamos ter um planejamento do crescimento, mas o crescimento vai vir porque nós somos apaixonados por vidas. Quantos é que querem ter 1.000 pessoas sendo salvas? Glória. Não tenha fé, que as coisas vão acontecer. Amém? Glória a Deus. Irmãos, tudo que Deus cria passa por um processo. Isso é interessante. Quantos aqui concordam comigo que tudo aquilo que Deus faz é perfeito, é completo e é lindo? Levante as mãos. Aleluia. Irmãos, tudo que Deus faz é completo, é perfeito. Você vai ver. Tudo aquilo que Deus faz é completo, é lindo e é perfeito. Só que olha que engraçado, irmãos. Gênesis 1, o que diz? Que Deus ele fez o quê? No início a terra era o quê? A terra era vazia e sem forma. Mas espera aí, você consegue imaginar Deus fazendo alguma coisa vazia? Alguma coisa sem forma? Será que você já pensou nesse texto? Será que você já parou para meditar em Gênesis 1? A terra era vazia e sem forma. Só que todos nós concordamos aqui que tudo que Deus faz, nada é vazio, sempre é preenchido com alguma coisa, amém? Só que olha que engraçado, na continuação do texto, a Bíblia diz que Deus ele começa a se relacionar com a criatura. Ele começa a falar: e haja luz, houve luz. E ele começa a liberar uma palavra. Irmãos, tudo que Deus queria precisa passar por um processo. Deus é um Deus processual. É um Deus que ele não vai despejar tudo de uma vez só. Ele responde. Vamos dizer que Deus ele não responde perguntas, mas ele responde respostas. É ao nível da sua resposta que vai determinar aquilo que Deus vai liberar para a sua vida. Amém? Amém. Só que então, olha que engraçado. Deus ele começa ali a se relacionar com a terra que era vazia e sem forma. Logo depois a terra começa sem forma e começa
começa as coisas indo para os seus lugares, e o jardim ele é feito, e as águas vão se separando. Você pode imaginar isso, irmãos? Vamos conjecturar, com a sua mente santificada, irmãos. Imagina comigo, uma terra totalmente vazia, sem forma nenhuma. E Deus começa ali a liberar a palavra, Ele começa a se relacionar com aquela terra, e aquela terra começa a gerar uma aparência diferente. Irmãos, quando nós viemos para a igreja, nós entramos como uma terra vazia e sem forma. Pelo menos eu vim assim, não sei se você veio para a igreja assim. Eu vim totalmente descaracterizado pelo pecado, vim totalmente vazio e sem forma. Só que com o passar do tempo, Deus começou a me relacionando com Deus, e as coisas começaram a ser geradas. Então essa noite, você que entrou, você que entrou em alguma área da sua vida que está vazia e sem forma, eu quero dizer que o Espírito de Deus está pairando sobre essa terra. Ele vai começar a liberar palavras na sua vida, e coisas vão ser transformadas, coisas vão ser liberadas na sua vida. Irmãos, em nome de Jesus, aquilo que você precisa, aquilo que você acredita ser, irmãos, é capaz de você conseguir. O ministério que você sonha, a posição que você sonha, existe para você. Por mais que pareça difícil, por mais que pareça vazio e sem forma, quando o Espírito vem e começa a se relacionar, automaticamente as coisas começam a ser geradas. Então fique nessa palavra. Permita que Deus comece a gerar as coisas em você. Amém? Irmãos, nós estamos em uma sessão onde nós estamos falando sobre paternidade. Amém? Quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Malaquias, no capítulo 4, do versículo 6. Amém? Malaquias 4:6 diz assim: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Versículo 6: e ele converterá o coração dos pais aos filhos. Repita comigo: dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais. Manda, não, o coração dos filhos aos seus pais. Amém? Para que eu não venha e fira a terra com maldição. Amém? A palavra da palavra do Senhor, irmãos, por favor. Irmãos, eu quero te convidar a você olhar para essa mensagem hoje de 3 formas, ou tem mais formas. Você seja livre. Você pode olhar para essa mensagem e receber ela como uma paternidade biológica, ou seja, a paternidade do seu pai físico mesmo, a paternidade espiritual, ou a paternidade eterna, que é o seu Deus, que é o seu Pai. Amém? Então, nós podemos ver essa mensagem de 3 formas: a paternidade biológica, a paternidade espiritual e a paternidade eterna. Então, aquilo que servir para você, você recebe. Aquilo que não servir, você seja gerado. Queridos, essa palavra, ela comenta, o texto diz que Elias viria para converter o coração de quem? Dos pais aos seus filhos, e dos filhos aos seus pais. Só que o que significa a palavra converter? Será que você consegue entender o que é converter? Porque, irmãos, tem palavras que nós lemos, nós ouvimos, mas ela se torna banal porque nós não sabemos o significado. A palavra no original grego para converter, segundo o dicionário Vina, é epistepro, que significa virar em direção a. Sabe o que Deus está querendo fazer? Virar o coração do pai à direção do filho, e o coração do filho virar à direção do pai. Ou seja, fala de uma mudança de caminho, fala de uma metanoia, uma mudança de pensamento. Nós, filhos, precisamos deixar o nosso coração se converter ao coração do pai. Aleluia. Porque o coração do pai já foi convertido aos nossos corações, ele já foi virado na direção. Irmãos, sabe quando o coração de Deus foi virado na minha e na sua direção? Foi lá no Golgota, na cruz, aonde Deus pega o coração dele, ele vira para nós, ele entrega o seu. Ele traz para mim e para você a salvação.
Então o coração dele já foi virado na direção. E essa noite Deus quer nos direcionar a mudar a direção, a mudar o foco. Irmãos, escute algo. Deus ele não quer que você mude o seu jeito natural de ser. Ele quer que você alinhe algumas coisas. Mas se você é uma pessoa intensa, Ele não quer que você deixe de buscar a intensidade. Nós temos a mania de achar que assim, o cara se converte, ele tem que vir para a igreja e viver uma vidinha tranquila, uma vidinha pacata, mas não. Irmãos, quando eu estava no mundo, eu era muito intenso com as drogas, com o álcool, com a prostituição. E quando eu mudei a direção do meu coração, eu não perdi a intensidade. Eu só mudei o foco de atuação. Deus não quer que você mude o que você é, na essência, quer que você equilibre isso no espírito e direcione o seu coração a um novo foco. Então essa noite, Deus está pegando esse seu jeito, alinhando no espírito e mudando a direção, para que você possa fluir e conseguir ser aquilo que Deus quer que você seja. Aleluia! Irmãos, Deus aqui ele estava sinalizando um assunto que seria muito mencionado desde então. Durante todo o Antigo Testamento, Deus desejava ardentemente se manifestar como Pai. Ou seja, em Malaquias 4, Deus começa a liberar uma palavra para o povo de paternidade. Ele termina o Antigo Testamento antes do período interbíblico, que dizem que ficaram aí por volta de 400 anos sem Deus falar na terra. Irmãos, eu não acho que Deus ficou 400 anos sem falar com o povo. Eu não acredito nisso. Sabe o que eu acho? Que o povo não tinha conseguido entender a paternidade, não tinha o ouvido para poder ouvir a Deus, porque Deus queria assim. Deus sempre teve o desejo de se relacionar com os seus filhos, mas durante 400 anos o povo, não estava conseguindo ouvir Deus. Sabe por que eles não tinham entendido a paternidade? E Deus termina o livro de Malaquias falando de paternidade, para que o povo pudesse se acostumar com essa palavra, paternidade, Pai. Durante todo o Antigo Testamento, Deus desejava se manifestar como Pai, mas o povo não conseguia enxergar isso. Nossa, como o pastor disse, Israel nunca teve problema de reconhecer Deus como um Deus de batalha, como um Deus de guerra, como um Deus de amor, como um Deus provedor. O povo não tinha problema de ver Deus como um Deus que era capaz de prover. Só que o povo não conseguia compreender que Deus era o Pai deles. E é exatamente isso que acontece nos nossos dias. Nós temos fé para crer que o nosso Deus ele vai suprir todas as necessidades. Nós temos fé para crer que Ele vai nos curar. Mas nós ainda não nos acostumamos com a palavra de paternidade. Irmãos, a religião, ela cauteriza essa informação. Nós não ouvimos de paternidade fora, em minha religião. Mas quando você é inserido numa questão, num propósito de reino, a sua visão é transformada. Você precisa começar a entender o que é a paternidade. A paternidade não começa no Novo Testamento, ela começa desde lá do Éden. Nós vamos falar disso um pouco hoje. Amados, Davi compreendeu algumas coisas sobre a paternidade. Ele conhecia o coração de Deus. Ele conhecia. Eu me arrisco a dizer que Davi conhecia sim. Ele sabia sim um pouco da revelação de paternidade. E é por isso que ele conseguiu alcançar lugares aonde homens no Antigo Testamento nem ousaram atentar, porque ele conhecia o coração do Pai. Deus diz que achou em Davi um coração segundo ao dele, um coração de pai. Deus tem um coração de pai. E quando ele olha para o coração de Davi, ele fala: ei, esse é meu filho. Mas também ele entendeu a visão de paternidade. Quando Deus olha para o coraçãozinho de Davi lá no céu, ele fala: esse sim, ele entendeu a paternidade. É por isso que Deus fala que ele achou em Davi um homem segundo o coração dele. Irmãos, sabe o que Davi, eu vejo que Davi compreende isso? Porque Davi foi um homem que teve muitos erros, amém? Só que mesmo assim, Davi não deixou de alcançar lugares altos. Ele não deixava, ele não desanimava, ele não abandonava o seu chamado. Sabe por quê? Uma pessoa que entende um coração de pai,
somos uma terra vazia e sem forma, precisamos passar por um processo. É como doses homeopáticas, um pouquinho para cada dia, irmãos. E é isso que você vai entender da paternidade. Deus, Ele te respeita e Ele te ama. É por isso que Ele não vem com uma revelação total dele e coloca no seu coração. Irmãos, você consegue imaginar Deus vir nessa noite em nós aqui e pegar toda a revelação dele e inserir no nosso coração? Irmão, nós vamos explodir, irmãos. Você não ia aguentar. Nós não estamos preparados para um alimento tão pesado assim. É por isso que você não pode parar no seu chamado. Não estacione o seu chamado. Não pare no lugar. Prossiga para o outro cada dia mais e mais. Se hoje você está comendo um alimento forte, no próximo dia você precisa de um alimento mais forte do que hoje. Irmãos, eu não sei vocês, mas ontem foi uma coisa extraordinária com os jovens. E hoje o está sendo maravilhoso. Quantos concordam com isso que a unção está diferente hoje? Mas essa unção ela é para hoje. Daqui a pouco nós vamos embora e a unção vai ficar. E amanhã? Como vai ser? Amanhã nós temos que buscar no nosso quarto, fechar a porta do nosso quarto, buscarmos uma unção maior que a de hoje. Irmãos, o pastor sempre diz isso. Não é o pregador, não é o ministro que faz a unção, é a fome e a sede minha e sua. Se nós entrarmos aqui, deixarmos apenas o microfone aqui, sem ninguém tocar no microfone, e nós tivermos sede por ele vai vir e nós vamos se derramar e chorar por horas. A unção não está em um determinado homem, a unção está na junção de todos nós. A unção está dentro de mim, de você. É por isso que nós temos que liberar essa unção, colocar essa unção para fora. Irmãos, se nós sairmos daqui agora, fecharmos as portas, desligarmos os microfones, a unção vai embora. Aí se nós pegarmos desse mesmo grupo, levarmos ali na pracinha da esquina e começarmos a orar, a unção volta. A unção ela volta, porque a unção não está no tempo, a unção está em você, está em mim. Quando eu e você estamos se relacionando, aí sim a unção vem. Se nós formos embora agora, irmãos, Jesus vai atrás de nós. Vai dentro de nós. Ele não vai ficar aqui. Isso aqui é apenas um pretexto para ele completar o contexto de nossas vidas. Aleluia. Aquilo que Deus quer da minha e da sua vida. Nós temos que não podemos parar de lá. E Davi compreendia isso. Davi foi um homem que andava nessa visão. Irmãos, se nós queremos ser levantados como homens de governo, mulheres de governo, pessoas que vão reinar sobre a terra, como o texto diz, os céus são de quem? Do Senhor. Mas a terra ele fez e ele deu aos filhos. Irmãos, se você tiver um coração de filho, você vai reinar sobre a terra, você vai governar sobre a terra. Mas o problema é que o diabo ele trava essa visão. Irmãos, o diabo não tem problema em você vir para a igreja. Você pode vir em todos os cultos, todas as orações, todas as reuniões. O diabo não está nem aí para isso. Ele está preocupado se você vai entender a sua identidade de filho. Se você vir para a igreja todos os cultos, não muda nada. Mas se você compreende que você é filho, você vai entender que existe uma herança para você. Aleluia. Você vai tomar posse dessa herança. E você vai sair daqui reinando e governando sobre a terra. Quantos aqui querem ser levantados como homens de Deus, mulheres de Deus, profetas, profetistas, adoradores, enfim? Aleluia. Davi também compreende isso. Para que eu e você possamos estar, podemos ser levantados como homens que vão ser usados nas nações, nós temos que compreender a unção de paternidade e ficar na casa do Pai. Aleluia. Irmãos, um dia o profeta chega, Deus chega para o profeta e fala: ó, você vai lá ungir Davi a rei de Israel. E a Bíblia diz que o profeta vai para onde? Para a casa de Jessé. Ele vai para a casa do pai. Mas Davi estava onde? Atrás das malhadas, com as ovelhinhas do seu pai. Mas espera aí, irmãos, será que Davi tinha escondido de Deus? Será que Deus não sabia onde Davi estava? Não era mais fácil Deus mandar o profeta, vai lá atrás das malhadas e unge a Davi? Não era mais fácil, irmãos? Só que não, Deus respeita a autoridade de falar. Fala para Samuel, vai para a casa do pai. Porque quando o filho chegar,
aí você é ungido. Irmãos, nós seremos levantados por pessoas das nações se estivermos na casa do Pai, em paternidade, fluindo com o coração do Pai, entendendo o coração do Pai e andando como filho. Aleluia. Deus podia muito bem direcionar o profeta para lá, mas não, ele fala, vai para casa. Mas olha que engraçado, quando o profeta chega, Davi não estava. Davi não estava quando o profeta chega. E olha que engraçado, o profeta ele se espera Davi chegar. Nossa, ainda não. Deus enviou o profeta para nos ungir, nos consagrar. Mas se por algum momento nós saímos da casa do Pai e não estamos na casa do Pai, Deus ele vai esperar o filho retornar na visão de paternidade e vai consagrar ele. Se você se perder em algum momento, eu não estou falando de se perder em meio ao pecado, porque os irmãos aqui já estão em um nível legal. Só que, irmão, se você se perdeu na visão de paternidade, fique na casa do Pai. O Pai vai vir com azeite para você, vai te consagrar, vai te enviar e vai te colocar numa posição de governo, porque foi isso que aconteceu. Irmãos, nós só seremos levantados como homens e mulheres de governo se estivermos na casa do Pai e esperar o tempo certo do óleo da unção descer. Esse mês teremos um retiro de governo e eu sei que vai ser extraordinário. O meu espírito já está esperando ansiosamente por esse dia. Eu quero dizer para você, se você continuar firme na visão de paternidade, no retiro de governo, você vai sair de lá transformado, vai sair de lá reinando e governando sobre a terra e sobre as nações. Então não saia da posição de paternidade, amém? Irmãos, Jeremias 3, versículo 19, diz assim: mas eu dizia, aqui é Deus dizendo para Jeremias, amém? Mas eu dizia, como te porei entre os filhos, e te darei a terra desejada, a excelente herança dos exércitos das nações. Olha que engraçado, a visão de paternidade já estava desde lá atrás. Deus chega para Jeremias e fala assim: louvado o povo de Israel, como eu te colocarei entre os filhos, para que você herde uma terra, e você seja uma pessoa excelente em herança. Irmão, Deus já queria restaurar essa visão de paternidade desde lá, nos dias de Jeremias. Desde aqueles dias, Deus já estava pensando num jeito de nos reconectar com a visão de paternidade e nos levar a um cenáculo, um lugar mais alto, um lugar mais profundo na presença dele. É por isso que você precisamos estar conectados a todos os momentos com aquilo que os céus estão fazendo. Porque, irmãos, existem três coisas que passam. Você não consegue mais voltar. A primeira é a sua palavra. Aquilo que você falou não volta atrás. Você pode muito bem até consertar o que você falou, mas a sua palavra não volta atrás. A segunda é a flecha. O arqueiro atira uma flecha, a flecha não volta mais. E a terceira coisa é a oportunidade. Se você tem uma oportunidade de se inserir no contexto de paternidade essa noite, não perca essa oportunidade. Não perca, não deixe o trem passar, irmãos. Não perca o trem. Entre nessa visão e permita que Deus te leve a esse lugar de quando você vai reinar sobre a terra e vai possuir heranças. Deus sempre quis fazer isso. Sabe por quê? A desobediência de Adão manchou o relacionamento de pai e filho. Aquilo que aconteceu lá no Éden, ele houve um rompimento na paternidade. E naquele momento que Adão sai da visão de paternidade, Deus já começa a pensar uma maneira e um jeito de reconectar os filhos ao coração do Pai. Deus sempre desejou que eu e você fôssemos filhos e andássemos em paternidade. Mesmo quando Adão peca, Deus ainda faz um plano adicional para trazer o filho para o propósito original. É essa a visão. Deus sempre quis isso. Adão ele sai de uma visão de paternidade e Deus tenta reconectar. Irmãos, a paternidade ela gera um relacionamento íntimo. Todos os dias a Bíblia diz que Deus descia onde? No Éden, na viração dos dias, para ir ter com Adão. O pastor disse isso com muita ousadia no domingo passado. Deus ele vinha e ele falava: Adão, cadê você, meu filho? E começava a se relacionar com o filho, para que o filho alcançasse uma posição de maturidade.
A primeira coisa que você vai precisar fazer para entrar na vida de paternidade é fechar a porta do seu quarto, em oração, em intimidade, reconhecer que você é um filho e andar na posição de filho. Homens que vivem e fluem em paternidade são homens que vivem com a vida de intimidade com Deus. Não há como você viver em paternidade se não tivermos intimidade. A paternidade diz que assim, as minhas filhas, elas me reconhecem como pai, porque eu convivo com elas, porque eu me relaciono com elas, porque eu alimento elas, porque eu cuido delas. Mas uma criança que não tem essa figura paterna, ela não é capaz de reconhecer a paternidade. A paternidade se torna uma palavra estranha para essa criança. E eu dizia isso agora há pouco nele. Na nossa nação existem muitas crianças órfãos de pais vivos, crianças que já não conseguem mais ter uma visão de paternidade porque não tem um relacionamento com os filhos. Eu quero dar um alerta para os pais: se relacionem com os seus filhos, permita que eles vejam você o caráter de Cristo, porque essa entrega sua vai fazer com que o seu filho reconheça você como pai e consecutivamente reconheça Deus como pai. Não exija dos seus filhos compreenderem a visão de paternidade eterna sem antes compreender a visão de paternidade biológica, sem a visão de paternidade espiritual. E pais, o propósito da paternidade é fazer com que nós, pais biológicos, sejamos o pai espiritual. Porque quando nós não conseguimos ser esse pai espiritual, a criança tem uma necessidade de buscar uma paternidade. Sabe por quê? Isaías 3:19. Como eu te colocarei entre os filhos? Se você não quer ser pai, se você não quer gastar tempo com o seu filho, não tem problema. Mas Deus, Ele quer ainda pôr o seu filho. Ele deseja, mesmo que nós saímos dessa posição, Deus, Ele tem uma ardente expectativa de que nós se tornamos filhos. E existe sempre um plano para nos levar à paternidade. Então nós que somos pais, se coloquem e gastem tempo com os seus filhos. Irmãos, não é um problema. Quando nós aqui trabalhamos, dar um presente é fácil. Nós darmos uma bicicleta para o nosso filho é muito fácil. Agora o problema é nós tirarmos o sábado e irmos com eles no parque para andar de bicicleta. Comprar um videogame é muito fácil, mas o problema é você parar um pouquinho e dar atenção para ele e jogar videogame com ele. Irmãos, lá em casa, como eu tenho meninas, então eu não jogo videogame, não tenho muitas essas coisas. Eu moro em apartamento, não tenho bicicleta, mas nós temos bastantes animaizinhos lá em casa. Tem uma cachorrinha, um coelhinho, um porquinho da Índia, tem um canário, irmãos. Quase essa loja. Eu tinha uma calopsita que fugia essa semana. E quando a minha filha chega da escola, falou: Aninha, vem aqui. E nós pegamos aqueles monte de bichinhos, soltamos na sala e começamos a brincar. E nós começamos a se relacionar. Porque é isso, nós temos que gastar tempo com nossos filhos. Pais, gastem tempo com os seus filhos. Brinquem com eles, aprendam a viver uma visão de paternidade. Porque aí sim, a paternidade física vai ser gerada. E a paternidade espiritual, e consecutivamente o propósito de paternidade eterna vai ser fixado no seu filho, e ele vai reconhecer Deus como um pai. Aleluia. Desde os dias de Moisés no deserto, Deus desejava restaurar essa visão. Êxodo 19, versículo 10 diz assim: o Senhor disse a Moisés: vá para o povo e consagre hoje e amanhã. Eles deverão lavar suas vestes e estar prontos no terceiro dia, porque nesse dia o Senhor descerá sobre o Monte Sinai, à vista de todo o povo. Irmãos, quando Adão ele peca, o povo sai da paternidade, e Deus ainda vem desejando. E chega uma hora que ele fala: Moisés, fala para o povo e se consagrar, porque eu vou descer no Monte Sinai e eu vou me revelar como pai para eles. Deus sempre quis isso, Ele sempre desejou isso. E o engraçado, irmãos, é que quando Deus desce, olha o que acontece. Quando Deus ele se revela ao homem, Ele tenta se revelar ao homem. Êxodo 20 diz assim, versículo 18: vendo-se o povo diante dos trovões e relâmpagos e do som da trombeta e o monte fumegando, todos tremeram assustados.
e ficaram à distância. Irmãos, Deus ele vem, ele tenta restaurar a missão de paternidade. Ele fala: ó, Moisés, fala para o povo se consagrar que amanhã eu vou descer no monte. E aí Deus vem, ele desce com a sua glória, e aí o povo começa a ter medo daquilo que Deus estava vindo. O povo ficou com medo da paternidade. O povo ficou com medo, sabe por quê, irmãos? Quando a paternidade vem, ela começa a rasgar tudo em você. A voz de Deus é como um trovão, e ela entra em você e começa a quebrar todo o sofisma, todo o preconceito, tudo aquilo que a religião cria em você. A paternidade, ela tem um poder e ela é capaz de quebrar. É por isso que muitas pessoas vêm para o reino de Deus e não conseguem ver Deus como um pai, e não conseguem fixar na visão de reino, e voltam para a religiosidade, porque tem pessoas que têm medo de ouvir a voz de Deus. Porque sempre que Deus fala alguma coisa, irmãos, Ele se compromete com a sua palavra, e as coisas precisam acontecer. Lembra? A terra era vazia e sem forma, e Deus começa a liberar uma palavra sobre a terra, e a terra começou a modificar. E comigo, com você, é a mesma coisa. Quando Deus ele vem e Ele se revela, e Ele começa a falar comigo, Ele começa a falar com você, o nosso coração é transformado, a nossa vida é transformada, a nossa família é transformada, tudo é transformado. Só que nós não podemos fugir dessa visão. O povo tinha fugido, mas mesmo assim Deus ainda desejava se revelar como Pai. Irmãos, Deus queria um relacionamento íntimo com o povo. A maior virtude de um sacerdote, sabe qual é? O lugar mais alto que um sacerdote pode chegar não é ministrar em grandes plataformas, não é pregar em nações, não é pregar no altar, não é pregar aí em esses eventos mega blaster, top mais, não é? A maior virtude de um sacerdote é poder fechar a porta do seu quarto e ministrar direto para ele. Antes de nós sermos ministros de nações, nós vamos ter que ser ministros para ele. Irmãos, quando o sacerdote entrava no Santo dos Santos, era a maior virtude, tanto é que ele só podia entrar uma vez por ano. Só que Jesus vem, ele quebra toda essa religiosidade. E a Bíblia diz que quando ele entrega o seu Espírito na cruz, a Bíblia diz que o véu se rasgou de cima para baixo. Era Deus liberando a paternidade e rasgando toda a religiosidade e inserindo eu e você dentro do Santo dos Santos. Hoje você pode entrar no Santo dos Santos a cada minuto, a cada hora. Irmãos, olha que loucura. Quando você dobra o seu joelho, você fala: Pai, você é levado para uma outra dimensão espiritual, você vai direto para a sala do trono. Basta você falar: Pai, e o seu Espírito sai da terra, se conecta com os céus e entra diante de Deus. Sabe por quê? Porque Jesus te deu a entrada do acesso livre para que você pudesse entrar nesse lugar. Mas o que me chama a atenção, irmãos, é que antes de Deus se revelar ao homem lá no Sinai, antes de Deus falar para Moisés: Moisés, vai e fala para o povo se consagrar e vir aqui amanhã para o povo e revelar ele. Sabe o que Deus faz? No mesmo capítulo, alguns versículos antes, sabe o que Deus faz? Deus institui os 10 mandamentos com Moisés. Deus deseja se relacionar como um pai. Só que antes, pelo pecado de Adão, Deus precisa colocar algumas coisas para purificar o homem, para o homem entender algumas coisas. Antes de eu e você entrarmos em paternidade, nós precisamos se alinhar com os 10 mandamentos, que é o quê? Que é a lei de Deus. Ninguém vai entrar em paternidade, ninguém vai entrar em intimidade sem antes se alinhar com a plena palavra e a verdade dele. Não queira ser filho sem conhecer aquilo que o seu pai é. Nós não podemos entrar nessa visão sem antes permitirmos que a lei, que a palavra, ela possa vir em nosso coração e comece a nos dar um novo caminho, uma nova diretriz. Porque quando você vem para a igreja, você começa a estudar a palavra, o seu caminho é direcionado. Você sai de uma linha de raciocínio e entra em outra linha. E aí sim, depois que Deus institui os 10 mandamentos, ele fala: agora sim, agora eu posso descer e me revelar como Pai. Porque o povo já sabe o que tem que fazer. Irmãos, a visão de paternidade, ela vai exigir de você um nível de maturidade. Nós vamos ter que entrar na oração, buscar a revelação de Deus.
Deus, buscarmos uma revelação da palavra e conhecer as Escrituras, meditar nas Escrituras dia e noite, todos os dias, devocionais diárias da lei, para que nós possamos abrir os céus e que Deus ele venha e se revele como um Pai para nós. João capítulo 1, versículo 12. Olha comigo, Senhor. Para que Deus venha e se revele a nós como Pai, temos que receber a Jesus. Quantos aqui já receberam a Jesus? Levante as mãos. Todo mundo, amém? Deus diz assim, João 1, versículo 12: contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Repita comigo: filhos de Deus. Irmãos, para nós nos tornarmos filhos, temos que receber a Cristo. A palavra receber no original grego é metalavando, que significa ter ou adquirir uma parte dele, ou participar dele. Quando você recebe a Cristo, você precisa fazer o quê? Adquirir uma parte dele. Olha que loucura, irmãos. Quando você recebe a Cristo, você recebe uma parte dele. A Bíblia diz, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 1: aquele que se une ao Senhor é o quê? É um em espírito. Quando você vem e recebe a Cristo, você se torna um com Ele. É um só, irmãos. A mesma essência de Cristo tem que reinar em você. É por isso que eu falo: será que nós recebemos a Cristo mesmo? Será que nós recebemos a Cristo mesmo? Não? Será que nós temos uma parte dele? Será que nós ainda fazemos a obra que Ele faz? A Bíblia diz que Deus, Jesus, Ele veio para quê? Para desfazer as obras do diabo. Se nós temos uma parte de Cristo em nós, qual que é a nossa função? Desfazer as obras do diabo. Irmãos, quando nós entendemos a visão de filhos, nós vamos andar na terra, andar nas ruas e liberar palavras nos enfermos. Sabe por quê? Porque nós temos uma parte dele em nós. Nós somos filhos. A essência de paternidade é isso. A Bíblia fala, Efésios, que há uma ardente expectativa da manifestação. Aliás, há uma ardente expectativa da criação acerca da manifestação de quem? Dos filhos de Deus. Quando eu e você entendemos a criação e a paternidade, nós vamos andar na rua, as pessoas vão olhar, os seus vizinhos vão começar a olhar para você, e quando você sair para trabalhar, vão falar: alguma coisa ele vai fazer hoje. Porque existe uma expectativa, irmãos. Existe uma expectativa da criatura. As pessoas, os seus filhos vão falar assim: ah não, hoje o Raíssa vai fazer alguma coisa diferente aqui. Ah, hoje a Franciele vai fazer alguma coisa diferente aqui. Ah, hoje o David vai fazer alguma coisa diferente. Sabe por quê? A criatura aguarda a manifestação minha e sua como filhos nessa terra. Aleluia. É por isso que nós temos que entender isso. Mas, irmãos, para a gente finalizar, vamos voltar para o texto principal. O texto principal diz que nos últimos dias surgiriam homens que andariam na unção de Elias. Abra comigo a sua Bíblia, no livro de Mateus, no capítulo 17, do versículo 11. Mateus 17, 11 diz assim: Elias vem para deixar tudo pronto. A verdade, porém, é que Elias já veio, mas eles não o reconheceram. Eu vou ler de novo, irmãos. Elias vem para deixar tudo pronto. A verdade, porém, é que Elias já veio, mas eles não o reconheceram. Irmãos, aqui é Jesus falando. E Jesus fala de dois tempos. Ele fala que Elias vem e depois Elias já veio. Quando eu li isso a primeira vez, eu falei: meu, isso parece meio que um paradoxo, uma redundância, porque Jesus fala: Elias vem, mas Elias já veio. Mas eu entendi que aqui Deus está falando, Jesus está falando de dois tempos. Deus está falando de uma visão que Elias vinha para preparar o caminho. Irmãos, quem foi o primeiro Elias que veio para preparar o caminho? Foi João Batista.
Elias vem, esse Elias vem, sabe quem ele é, irmãos? Sou eu e você. A unção de Elias, que passou por João Batista, que preparou o caminho, hoje está sobre a minha vida e sobre a sua vida. Essa unção de paternidade veio para gerar isso. A unção de Elias, a unção capaz de converter o coração do pai ao filho, o coração do filho ao pai. É por isso que o nosso pastor tem pregado muito sobre paternidade, porque a unção de Elias está sobre ele. Ele quer converter o coração dos filhos aos pais. É por isso que nós pregamos sobre paternidade, porque nós somos a segunda porção da unção de Elias. Aleluia. Nós somos a segunda porção da unção de Elias. Nós vamos fluir em paternidade e vamos ser capazes de converter o coração dos pais aos filhos. Bom, mas aqui eu aprendo que Jesus trata do passado e do futuro. Do passado ele já fez com João Batista, e no futuro ele está procurando. Deus ele fala para Davi o quê? Achei em Davi um homem segundo o meu coração. Mas quando Jesus vem, ele fala o quê? Eis que estou o quê? Procurando verdadeiros adoradores, que me adorem em espírito e em verdade. Irmãos, é isso. Lá no Antigo Testamento já veio, mas agora Jesus está procurando homens que se disponibilizam a andar e carregar essa unção de paternidade, essa unção de Elias, que vai converter o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais. A unção de Elias, ela tem duas principais funções, e é o que eu quero falar com você essa noite. A primeira função diz: ele converterá o coração dos pais aos filhos, o coração dos filhos aos pais. Amém? Esta unção que está sobre nós deve ser compreendida. Fomos chamados para converter o coração dos pais aos filhos. Ou seja, eu e você temos que pregar e falar sobre isso sim. Nós temos que pegar o coração dos filhos lá fora que estão perdidos e redirecionar eles para o coração do pai. Aqueles perdidos que saíram da igreja, que eram filhos, mas que perderam a visão, estão perdidos lá fora. O pai está à espera desses filhos, mas ele precisa de homens que vão fluir na unção de Elias e vão pegar esses filhos perdidos e vão converter no coração do pai. Aleluia. Nosso propósito é que você comece a se mexer. A igreja não vai crescer se nós apenas ficarmos aqui. Nós temos que liberar essa unção e pegar aqueles filhos pródigos lá fora e trazer e mostrar o caminho. Você vai ter que direcionar o coração do filho ao pai. Mas para que você possa fazer isso, primeiro, o meio do seu coração vai precisar estar alinhado com os céus, alinhado com a vontade. Verdade. Irmão, Jesus ele fala o quê? Que ele fazia o que via o Pai fazer. Nós só vamos conseguir ser pessoas que vão fluir no chamado, vamos trazer pessoas para a igreja, quando nós somos capazes de ver o que o Pai está fazendo. Mas como que eu consigo ver o que Deus está fazendo? Como que eu consigo ver o que Deus está fazendo? É simples, irmãos. É só você abrir os seus olhos e começar a olhar lá para fora e ver as pessoas que estão perdidas. Deus está falando, filho, vai para lá e traz essas pessoas. Começa a trazer essas pessoas. Vai para o seu quarto, vai para a vida de oração e começa a permitir que Deus te mostre uma revelação do céu. Lembra do Wi-Fi conectado? Você precisa do seu quarto e fazer um download, baixar o modelo dos céus e trazer para a terra. Você precisa entender aquilo que Deus quer de você, qual é a maneira certa de você fluir, a maneira correta de você caminhar. Então vai para a oração que Deus vai te dar um modelo exato de como fazer as coisas na terra. Você vai conseguir ver o Pai fazer. Você vai fazer aquilo que você vê o Pai fazer, amém? E essa é a primeira função da unção. A unção de Elias, ela nos traz uma responsabilidade. Porque assim, irmãos, nós sempre queremos aquilo que é bom do Pai. Só que às vezes aquilo que é ruim nós queremos apagar e não queremos. Mas irmãos, toda a unção que vem, ela vem com um impacto profético e ela vem com uma responsabilidade também. Se você quer fluir na unção de Elias, você vai ter que compreender que a unção vai vir. Você vai ser uma pessoa que vai fluir na unção, só que você vai ter que ter a mesma responsabilidade que Elias teve. Qual é o propósito de Deus vir até mim e você e nos dar
unção de Elias. Elias, ele decai em meio da sua vida. Quando nós decaímos na responsabilidade dessa unção de paternidade, a paternidade não é restaurada. Ou seja, quando você decai na responsabilidade de Elias, a unção ela não é restaurada e você não é capaz de converter o coração dos pais aos filhos. A unção ela não vem com o seu peso total. Então essa noite eu quero te convidar a você pegar essa unção, mas também pegar a responsabilidade. Porque só a unção, sem ter responsabilidade, ela vai gerar uma religiosidade na sua vida. Você vai achar que está fazendo alguma coisa, mas você não está fazendo nada. Porque a responsabilidade é aquilo que te impulsiona, que te repulsa para aquele lugar do acesso. Quando você é uma pessoa responsável, você sabe onde você precisa chegar, você sabe onde você precisa ir. É por isso que Deus essa noite vai te dar unção, mas irmãos, junto com a unção vai vir a responsabilidade. E nós vamos sair daqui essa noite com a responsabilidade que Ele tinha. Nós não podemos decair da unção de paternidade. Quando carregamos a unção, entramos em passividades, deixamos o caminho livre para Jezabel. Irmãos, o espírito de Jezabel, o espírito de manipulação, ele anda lado a lado com o espírito de orfandade. Jezabel ela anda lado a lado com o espírito de orfandade. Qual que é o problema de nossa nação hoje? É uma nação liberalista que tudo pode, é uma nação legalista que tudo é lícito, tudo pode acontecer. E essa questão de nós vivemos uma nação onde é liberal, ela vem diretamente envolvida pelo espírito de Jezabel. Apocalipse 2:20 diz assim: no entanto, contra você tenho isto, você tolera Jezabel. Nossa, se você presta atenção, eu estou devendo, mas se você não entender isso, você não vai entender a responsabilidade de Deus. Apocalipse 2:20. No entanto, contra você tenho isto, você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual, a comerem alimentos sacrificados a ídolos. Esse mesmo texto, irmãos, em uma outra versão, a versão mensagem diz assim: todavia, porque você permite que Jezabel, que se diz profetiza, seduza meus servos queridos para uma religião libertina. Quando você não confronta Jezabel, ela pega os servos do Senhor e ela envolve eles numa religião liberalista, numa religião que tudo pode, legalista. É por isso que a nossa nação sofre de paternidade, porque nós não estamos confrontando esse sistema de manipulação, esse sistema de Jezabel. Irmãos, Jezabel tem que cair para que a paternidade possa reinar. E quando nós não nos desconectarmos desse lugar de manipulação, a paternidade não vai reinar. E foi isso que aconteceu com Elias, irmãos. Abra comigo 1 Reis, capítulo 19. Foi exatamente isso que aconteceu com Elias. Olha que engraçado. 1 Reis, capítulo 19, versículo 1. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou uma mensagem a Elias para dizer que os deuses me castiguem com todo o rigor, caso amanhã, nesta hora, eu não faça com a sua vida o que você fez com eles. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Irmãos, Elias tinha acabado de sair do cenário de vitória. Ele tinha acabado de sair do Carmelo. Ele teve uma vitória acima de 400 profetas de Baal. Elias estava no auge. Ele estava caminhando na unção certa. Ele estava caminhando numa unção de poder. Ele tinha acabado de sair do cenário de vitória. Só que, irmãos, olha que engraçado. Uma mulher chamada Jezabel, ela vai e ela coloca medo nele. Ela fala: Elias, você matou os profetas de Baal, só que eu vou te procurar, mesmo que eu passe de noite, mas eu vou te achar e eu vou te matar. Irmãos, ele tinha matado 400 profetas e uma mulher só pôs medo nele, porque era um sistema de manipulação. Jezabel, ela não tem nada de um poder contra mim em sua vida, ela só pode tentar nos manipular e nos enganar. E foi isso que aconteceu com Elias.
você não confrontar o espírito de Jezabel na sua casa, o espírito de orfandade vai reinar. Se você não permitir que as coisas sejam colocadas segundo o modelo dos céus, o espírito de Jezabel vai te colocar medo. Mesmo que você seja capaz de matar 400 profetas de Baal, se você não confrontar Jezabel, o espírito de orfandade vai entrar. E olha aqui o que acontece. No versículo 3 do mesmo capítulo, 1 Reis, versículo 19 diz assim: a primeira coisa que Elias perde quando ele não confronta Jezabel, quando ele entra em passividade, irmãos, uma mente passiva, ela dá toda a legalidade para que o diabo roube e entre na sua casa e na sua vida, e roube todo o espírito de paternidade. E quando eu falo do espírito de Jezabel, eu não estou falando somente de uma figura feminina, estou falando de um sistema de organização. E olha o que acontece quando Elias entra em passividade com Jezabel. Versículo 3 diz assim: aqui ele perde toda a visão de paternidade. Versículo 3: Elias resolveu fugir para escapar com vida. Foi para Berseba, cidade de Judá, e deixou lá o seu criado. Irmãos, quando Jezabel confronta Elias, ele foge para Berseba. E a Bíblia diz que ele faz o quê? Ele deixa lá, ele abandona o seu criado. Irmãos, quando a Jezabel vem, nós somos passivos com esse espírito. Nós deixamos os nossos filhos em Berseba e vamos para o deserto. Elias perde a visão de paternidade, por isso ele tinha um homem que andava com ele, tinha um discípulo, aonde ele ensinava, onde ele criava. Só que ao momento ele chega e ele não consegue confrontar Jezabel. Ele sente medo, ele faz o quê? Ele abandona a paternidade. Se eu e você não alinharmos o governo em casa, a vida do Espírito, se nós não alinharmos o governo em nossas vidas, o Espírito de Jezabel vai nos fazer a abandonar os nossos criados. Nós vamos fugir do deserto. Segunda coisa que Elias decai, irmãos, nós temos a unção de Elias, amém? Só que nós não podemos decair na unção de Elias. Então não decaia, confronte o espírito de Jezabel. Não deixe a manipulação entrar na sua casa, entrar na sua família. A segunda coisa que acontece: Elias vai para o deserto. O texto continua. Depois continuou sozinho pelo deserto, andando o dia todo. A falta de paternidade nos leva a um lugar de exclusão. Depois que você perde a visão de paternidade, você quer fugir do deserto. Você foge de relacionamento. Você foge de pessoas. Você quer viver uma vida sozinha. Uma pessoa que se exclui da comunhão, que se exclui das pessoas. É uma pessoa que ela sofreu uma intimidação de Jezabel, perdeu a paternidade e agora quer se esconder no deserto. Irmãos, para que nós possamos restaurar os altares em nossas casas, temos que sim fluir na unção de Elias e confrontar pelo sistema e não fugir para o deserto. Elias foge para o deserto depois que ele abandonou o seu criado em Berseba. E o texto continua. Terceira coisa que Elias detalha: ele procura a tranquilidade. O texto diz assim: a certa altura, que ele estava no deserto, sentou-se debaixo de um zimbro e orou. Irmãos, se você não sabe, o zimbro é uma planta que é usada para fazer bebidas e fragrâncias e perfumes. Elias, ele sofre uma intimidação. Ele vai para Berseba, ele deixa lá o seu criado, ele vai para o deserto, e no deserto ele encontra o zimbro. O zimbro é uma planta usada para poder fazer perfume, irmãos. Ele procura um lugar cheirosinho, tranquilo. E a Bíblia fala que Elias, ele se deita debaixo do pé, debaixo do zimbro. Ele encosta no zimbro, e ele vê o zimbro, ele encosta no zimbro, e ele começa a orar. Irmãos, quando nós fugimos do deserto e procuramos sair de um lugar onde Deus está nos levando, nós procuramos um lugar de tranquilidade, um lugar onde as coisas vão estar tudo paradinho e tranquilos. Irmãos, Jesus nunca prometeu tranquilidade para mim e para você. Jesus nunca falou: vocês vão ser tranquilos, que bonito, legal. Não, ele falou: vocês terão paz, mas não tranquilo. Nós podemos viver uma vida muito atarefada, mas mesmo assim ter paz. Pessoas que querem fugir e querem tranquilidade são pessoas que foram atacadas
Fale vocês, alguém me ajuda? Ezequiel. Ezequiel, obrigado, pastor. A visão que Ezequiel tem, Ezequiel 37, diz que ele tem uma visão de um vale de ossos secos. E esse vale, irmãos, a Bíblia fala que ele começa a profetizar. Ali era um cemitério de mortos. Você pode imaginar, irmãos, Ezequiel vai e começa a profetizar, e ele profetiza, e aí começa a sair lá do outro lado, braço juntando no outro braço, perna juntando com o pé, costela com outra costela, caveira para tudo quanto é lado, irmãos. Você consegue imaginar esse cenário? Imagina isso comigo aqui. É passado tranquilo? É tranquilíssimo, irmãos? Não é tranquilo. Agora vamos para o lado esquerdo. Imagina aqui um cenário, cemitério, bem tranquilo. Ó, tem paz, ninguém grita, ninguém faz nada, ali bem tranquilo. Desse lado de cá, tá as caveiras se batendo, os ossos se batendo, e de cá tudo tranquilo. Aonde eu estava gerando vida, irmãos? Na tranquilidade. Era aqui de vida, irmão. Era lá, ó, estava o osso batendo com o osso, aqui já era vida, irmãos. Quando nós vemos uma vida, em um lugar onde o osso bate com o osso, a hora que as pessoas falam, meu, isso aí é loucura, eu não vou viver isso. É aí que gera vida. Lugares tranquilos não são sinônimos de lugares de paz, mas lugares onde tem vida, os ossos vão se bater com ossos. E Elias ele foge para esse lugar, um lugar tranquilo. Irmãos, não fuja para lugares tranquilos, porque isso pode ser perigoso para a sua vida. Quarta coisa que Elias decai, ele perde a visão e entra em obesidade espiritual. Versículo 5 diz assim: e deitou-se e dormiu debaixo do zinco. Ele procura um lugar tranquilo e dorme debaixo do zinco. E eis que então o anjo tocou e ele disse: levanta-te, come. E olhou, e eis que a sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu, tornou a deitar-se. Irmãos, você consegue imaginar isso? Elias tinha acabado de receber uma visão, de uma visita de um anjo. E o anjo vem, Elias estava fazendo o quê? Dormindo no zinco, no lugar tranquilo. O anjo vem e acorda Elias. Fala, Elias, está aqui, ó. Eu vim trazer um pão dos céus para você, um alimento que o próprio Pai mandou te dar. E o anjo acorda Elias. Elias acorda, come o pão, volta a dormir, irmãos. Ele estava no peso espiritual. Ele ouvia, ele comia muita palavra, ele comia. Só que ele voltava a dormir. Será que nós estamos fazendo isso, irmão? A nossa igreja, irmãos, desculpa, mas eu sei que eu amo esse ministério. Nós não somos a última plataforma de meio, nem a última plataforma do deserto, mas nós temos uma palavra de rei. Nós temos uma palavra. Você precisa se alegrar com o que sai dessa praia, irmãos. Você precisa comer desse alimento e não voltar a dormir, porque é um alimento dos céus. Aquilo que Deus está liberando para você, não volte a dormir depois que você comer. Não faça como Elias. Depois que Elias ele volta a dormir, é aí que começa, irmãos, a brincadeira fica legal. Elias dorme. Depois que ele dorme, ele acorda, o anjo acorda novamente. O anjo fala, vai, come e vai para o caminho. No versículo 9, Elias decai na quinta coisa da solução. Ele entra em uma caverna. Pessoas que se alimentam de uma palavra se tornam obesos espirituais. Foge para uma caverna. Uma caverna é um lugar onde vai te prender, onde você não vai ser capaz de mostrar a luz, irmãos. Jesus ele fala o quê? Ele não pega uma luz e põe aonde? Debaixo da cama. Ele coloca a luz aonde? No lugar onde ela possa brilhar e iluminar. Você é luz, não entre numa caverna. Você precisa iluminar pessoas. Você precisa mostrar a unção que existe em você para pessoas. Não deixe que Jezabel te leve para a caverna. Não apague a luz que existe em você. Não apague o chamado que Deus entregou na sua mão. Flua naquilo, repreenda e o confronto não seja passivo com Jezabel, porque Jezabel vai levar um espírito de orfandade. Só que, irmãos, depois que Elias entra numa caverna, aí eu acredito que assim, o copo encheu. Deus falou, não.
Deus vem e ele começa ali a falar com Elias. E Deus fala assim para Elias: ó, escute, preste atenção aqui, nós vamos terminar. 1 Reis, capítulo 19. O Senhor disse: volte pelo caminho de onde veio. Deus manda Elias voltar para o caminho de onde ele veio. Volta lá para a paternidade e pega o seu criado que você deixou em reserva. Deus manda Elias voltar para a paternidade. Elias estava numa caverna, Deus tira ele para fora, acaba com a brincadeira de Elias e fala: chega, você precisa voltar para Berseba e pegar o seu criado. E olha o que Deus diz: volte pelo caminho de onde veio e vá para o deserto de Damasco. Olha aqui, a visão de paternidade sendo restaurada. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria, unja também Jeú como filho de Nis, como rei de Israel, unja Eliseu, filho de Safate, a Bel-Meolá, para suceder você como profeta. Irmãos, depois que Deus vem e acaba com a brincadeira de Elias, ele fala: Elias, é o seguinte, agora, cara, você vai ter que voltar para a visão de maternidade. Você não deixou um criado lá atrás, agora você vai ter 3 filhos. Você vai ungir Jeú, rei de Israel. Você vai ungir no seu lugar o profeta Eliseu. E você vai ungir Azael, rei da Síria. Depois que Deus tira Elias da caverna, a visão de paternidade é restaurada. E aí Elias ele vai e usa Jeú para quê? Para acabar com esse filho de Jezabel. Jeú ele vem e ele acaba com Jezabel, ele destrona Jezabel. Irmãos, é isso que eu quero dizer essa noite para você. A paternidade, ela precisa ser polida, mas tome cuidado, não saber se está sobre você. Nós temos o poder sim, mas nós também temos a responsabilidade de Deus. Não podemos recair na unção, não podemos recair. Fique esperto com tudo aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Confronte o espírito de Jezabel, porque ele anda lado a lado com o espírito da maldade. Amém? Nós quero que você fique de pé. Você que por algum momento parou o seu chamado, parou o seu caminho, entrou nessa caverna, saiu da paternidade. Você vai e deixou o seu criado lá em Berseba, deixou o seu filho lá em Berseba, algum filho espiritual que Deus tinha te dado, e você abandonou esse cara lá atrás. Esta noite Deus está te capacitando para que você volte e crie os seus filhos, que você gere filhos. Amém?